Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia Brisky, professora de confeitaria francesa, e eu quero que você seja muito bem-vindo à segunda aula gravada do nosso mini curso de patisserie francesa Projeto 2021. Durante a semana deste mini curso, eu estou te mostrando as técnicas e bases essenciais para você ser mais confiante e se destacar na confeitaria. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, mesmo que você não tenha utensílios profissionais, sem precisar sair de casa e ganhando um bom lucro com isso se você quiser. Na aula de hoje eu vou te falar sobre as técnicas essenciais e o seu poder de nos deixar mais seguros e confiantes na hora de criarmos, substituirmos ou desenvolvermos as nossas receitas. E eu ainda te falarei sobre a minha metodologia de ensino para que você nunca mais tenha que depender de receitas e faça doces tão lindos de encher os olhos dos chefes confeiteiros franceses. Olá pessoal, meu nome é Thalita. Eu sou o tipo de pessoa que tinha dificuldade até para assar um bolo. Eu não tinha experiência com a confeitaria, mas eu sempre me interessei muito por ela. Eu conheci a Patrícia pelo Instagram, o trabalho dela me chamou a atenção pela qualidade. Os materiais são acessíveis, os ingredientes também. E o que permite realmente que a gente possa reproduzir os doces. No meu caso eu estou fazendo em casa e os resultados estão sendo incríveis, eu estou realmente apaixonada. São doces que, além de bonitos, eles são realmente gostosos. Eu preciso te lembrar que essa é a segunda aula gravada do nosso mini curso. Se você ainda não assistiu a primeira aula, volte lá, porque eu te mostro como eu desenvolvi a minha metodologia de ensino e também de um segredo que ninguém te contou até hoje no mundo da confeitaria e que deu muito mais confiança e destaque tanto para mim quanto para os meus alunos. Eu também enumerei alguns erros que cometemos durante essa nossa jornada em busca dos nossos objetivos na confeitaria. Eu tenho certeza que você já cometeu algum deles, assim como eu. Eles nos impedem de ter resultados incríveis nos nossos doces. Também conversamos sobre o potencial de valor dos doces franceses e como você consegue um bom lucro se quiser vendê-los. É importante você acompanhar as aulas que estão acontecendo toda noite ao vivo no meu Instagram, patricia.brusky, assim como no meu YouTube e Facebook. Nessas aulas estamos fazendo juntos uma receita cheia de técnica. Então, se você perdeu, volta lá e assiste e depois vem aqui. Pois só receberá o certificado quem alcançar até 90% de presença nas aulas gravadas e ao vivo. Eu também quero agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo durante essa semana. Se você ainda não comentou, quando terminar esse vídeo, clica nesse botãozinho azul aqui de baixo e deixa um comentário lá no grupo do Facebook. Eu vou adorar ler e responder. Antes de começar, eu quero te falar o que irá mudar em você a partir do momento que você aprender sobre a confeitaria francesa. A confeitaria na França é muito antiga, ela data lá no século XVI. Naquela época, eles não tinham ingredientes muito elaborados para fazer os doces. Então, eles usavam coisas básicas, como trigo, ovos e mel. Até o açúcar tinha acabado de aparecer naquela época. E foi por esse motivo que eles aprenderam a fazer doces com esse tipo de ingrediente. Essa é uma característica muito forte na França. Eles prezam pelo simples, muito bem executado. O resultado são doces incríveis, pelo uso de frutas, amêndoas e chocolate. Ingredientes simples, porém de qualidade. E isso reflete totalmente no resultado final do doce. São doces que não ficam tão doces e que têm um valor nutricional muito maior. Você sabia que o índice de obesidade na França, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é de 15,3%, enquanto que no Brasil esse índice sobe para 18,9%? Isso porque eles prezam por uma alimentação mais equilibrada e natural. Os doces da confeitaria francesa são uma opção incrível se você quer se diferenciar no mercado. Numa pesquisa feita pelo Sebrae e a BIP sobre as tendências no mercado de confeitaria do Brasil, mostra que as pessoas estão querendo cada vez mais consumir doces sem tantos conservantes, industrializados e açúcar, prezando justamente pela saúde e bem-estar. Além de buscarem experimentar coisas novas, exclusivas, que não são encontradas em qualquer lugar.
estando dispostas a pagar um pouco mais por esses produtos, como você viu anteriormente. A confeitaria francesa é uma arte que pode ser realizada como hobby, para relaxar, desestressar e passar um tempo de qualidade consigo mesmo. Ou também pode ser realizada como uma renda extra, para complementar o seu faturamento, ou como renda principal, vendendo para o consumidor final ou até para padarias e confeitarias, além de eventos, empresas, bares e restaurantes. Por último, você ainda pode descobrir uma nova habilidade dentro de você, criar as suas próprias receitas e ser admirada pela sua família e clientes. Agora deixa eu te falar sobre a minha metodologia de ensino. Essa metodologia que ajudou a mim e aos meus alunos a terem mais confiança e se destacarem com doces lindos e saborosos. Ela se chama 2ITB e possui 3 pilares. 2I significa ingrediente e interação. T vem de técnica e B vem de base. O primeiro pilar, que significa ingrediente e interação, quer dizer que você precisa conhecer as funções dos ingredientes que você vai estar utilizando, além das interações que acontecem entre eles e também do que acontece quando misturamos, batemos, aquecemos, assamos. Mas por que isso é importante para a nossa confiança dentro da confeitaria? Porque dessa forma conseguimos controlar muito melhor os resultados. Sabemos exatamente o que vai acontecer ao fazermos a mistura de determinados ingredientes. Podemos fazer substituições sem medo, porque sabemos exatamente o que irá acontecer. Se alguma receita der errado, sabemos onde está o erro e como corrigir. Isso tudo nos traz muito mais segurança no trabalho. Podendo controlar o resultado, não ficamos reféns do que pode acontecer. Por exemplo, quando conhecemos os ingredientes, suas funções e interações, sabemos por que a calda de açúcar cristaliza, por que cremes à base de ovos talham ou por que a massa de torta encolhe e fica dura. O segundo pilar se chama técnica, que são os passos que executamos numa receita em busca de um resultado adequado. Mas por que é importante sabermos as técnicas? Para uma padronização dos nossos resultados. Usando a técnica corretamente, nossos doces sempre terão o resultado esperado. Por exemplo, é a técnica que nos faz ter cremes lisos, massas de torta lisas e crocantes, bolos fofos e com estrutura e decorações bem apresentadas. E o terceiro pilar se chama base, que são todas as receitas bases da confeitaria francesa. O creme de confeiteiro, a massa sablé, a massa sucré, o bolo genoise, as caldas, ganaches, caramelos, merengues. São essas receitas que originam uma gama enorme de variações e novas receitas, nos permitindo criar mais combinações. É aquela velha história, para fazermos do avançado precisamos saber muito bem o básico. Aquela história da bicicleta do vídeo anterior, lembra? Por isso é muito importante dominar esse tipo de preparação básica para transformá-la em algo mais elaborado depois. Você transmite o teu conhecimento com muita segurança e muita tranquilidade, e isso torna as receitas mais simples e desafia a gente a colocá-las em prática. Gostei muito do módulo massas, que você explicou o porquê que a massa fica crocante, pelo fato de deixar na geladeira, não desenvolver o glúten. Também a maneira como você abre as massas, coloca elas na forma, foram dicas preciosas para mim. O módulo merengues, creme, mudei até meu conceito de que creme gostoso precisa ter leite condensado, que é nada. Fiz o creme para essa torta de morangos e ficou um verdadeiro mousse, uma delícia. Compreender e aplicar essa metodologia te permite libertar das receitas e te dar mais confiança. E esse é o segredo dos maiores chefes confeiteiros do mundo. Eles conseguem criar os doces mais inimagináveis porque compreenderam esses 3 passos fundamentais. Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais no segundo pilar da minha metodologia de ensino, as técnicas essenciais. Muitas vezes não nos damos conta de quão importantes e fundamentais elas são. Estamos sempre em busca de receitas boas, porém muitas vezes não imaginamos que elas dão errado porque estão tecnicamente incorretas.
A confeitaria francesa criou e catalogou diversas técnicas de cozinha. Eles têm um nome para cada uma delas e sempre irão executá-las da mesma forma. Dominar as técnicas te deixa mais confiante e seguro por quê? Primeiro, podemos controlar o resultado da receita, evitando desperdício de tempo e dinheiro. Segundo, torna o nosso trabalho padronizado, economizando muito tempo. Terceiro, nos deixa mais profissionais. Os nossos conhecimentos aumentam muito através das técnicas e isso nos proporciona ainda mais destaque e diferencial na confeitaria. Agora deixa eu te mostrar quais são as principais técnicas da confeitaria francesa. Olá, bem-vindo a mais uma aula, essa aula número 2 aí que a gente tem gravado durante essa semana do mini curso, e hoje a gente vai falar sobre técnicas, tá? As técnicas que eu já falei na aula passada, que são muito importantes para a gente conseguir executar uma receita corretamente, pra gente ter um resultado sempre igual, sempre padronizado, um resultado adequado, ok? Então, afinal, o que é uma técnica, O que tanto se fala, mas o que é a técnica? A técnica são as etapas pelos quais a gente passa para desenvolver uma receita em busca desse resultado adequado, tá? Então, essas etapas que a gente vai fazendo, que a gente vai concluindo enquanto a gente faz a receita, são as técnicas, E como que a gente pode reconhecer, Como identificar uma técnica, olhando assim alguém fazendo, porque muitas vezes a pessoa pode não falar o nome daquela técnica, e isso acontece muito. Dificilmente a pessoa tá fazendo um doce e vai falar essa técnica tal, essa técnica assim ou assado, Então, uma justamente é pelo nome, quando a pessoa fala, eu estou usando a técnica X, e a outra é pelo modo como a pessoa tá fazendo, tá? Normalmente, quando uma determinada técnica, X é aplicada, a pessoa sempre vai fazer igual, independente do profissional, tá? Então, se ela estiver fazendo a técnica corretamente, ela sempre vai desenvolver daquela mesma forma aquela receita. Às vezes pode mudar um pouquinho, de um profissional para o outro, Ele pode ter criado a sua própria técnica, Mas as técnicas francesas tradicionais vão ser sempre feitas da mesma forma. Então, quando a gente for ver, algum chefe francês fazendo, ou algum chefe de confeitaria fazendo, ela sempre vai ser feita daquela forma, ok? Isso ajuda muito pra gente fixar aquela técnica e na hora da gente reproduzir, a gente consegue reproduzir igual, ok? Mas primeiro a gente precisa saber que aquilo é uma técnica. Então agora eu vou aqui resumir as principais técnicas da confeitaria francesa. Existem muitas técnicas, não teria como eu explicar cada uma delas aqui, porque a gente ficaria aqui até amanhã. Mas eu vou falar sobre as principais que a gente mais utiliza, na confeitaria francesa. Provavelmente você já utilizou alguma delas, tá? Primeiro, em relação a tartes, quais são as principais técnicas utilizadas na confeitaria francesa na fabricação de tartes, tá? Por que tartes e não tortas? Porque a confeitaria francesa, ela faz normalmente tortas que são abertas, que daí no caso se chamam tartes, tortas são fechadas, Torta de maçã, uma torta, a apple pie, que a gente conhece muito, que é fechada com uma parte de massa também em cima, isso são tortas, tá? E as tartes são abertas, com recheio aparente, com as frutas às vezes, Então, normalmente na confeitaria francesa a gente vai ver mais tartes, ok? Não que não tenha tortas, tem tortas também. O gâteau basque é um exemplo, Mas normalmente se faz mais tartes. As técnicas para fabricação da massa, São as técnicas da cremage e da sablage, tá? Cremage vem de creme, fazer um creme com a manteiga e o açúcar para depois adicionar os outros ingredientes. Essa é uma técnica utilizada para fazer uma massa de tarte. Qual é a diferença, no resultado final na hora da gente fazer uma tarte por essa técnica? A massa vai ser mais delicada, tá? Ela não vai ser tão resistente, ela pode se despedaçar mais facilmente, ok? Mas existe uma utilização desse tipo de tarte. Então, essa é a técnica da cremage,
onde a gente mistura a manteiga, parte, né, do princípio que a gente mistura a manteiga e o açúcar, faz um creme, né, que nem o método cremoso, que a gente tá bem familiarizado na hora de fazer o bolo, né? A gente faz esse creme pra nossa massa de tarte, aí depois a gente adiciona os ovos e por último o trigo, tá? Então essa é a cremage. A sablage. Sablage vem de sablé. Sablé em francês é areia. Então essa técnica, ela parte do princípio que a gente vai fazer uma areia com a manteiga gelada e os secos. Os secos ali, no caso, são a farinha de trigo, né, e o açúcar. A gente vai misturar os dois na batedeira ou com a ponta dos dedos até formar uma farofa úmida, né, uma areia. E aí depois a gente adiciona os outros ingredientes, que normalmente são os ovos, e aí a gente tem a nossa massa também. O resultado aí é uma massa mais firme, tá? A gente tem um pouco mais de desenvolvimento do glúten. Na técnica da cremagem, o trigo vai por último, então quase não há desenvolvimento do glúten. Nessa técnica da sablagem, o trigo já entra no início, apesar de que a manteiga gelada impermeabiliza esses grãozinhos do trigo, impedindo que ele se desenvolva, né, que o glúten se desenvolva tanto assim. Mas, mesmo assim, como a gente acaba mexendo um pouco mais, ela fica um pouquinho mais durinha, essa massa, tá? Ela é crocante ainda, ela é muito gostosa, porém ela fica mais firme e ela tem também uma utilidade, né, pra isso depois no final, ok? Aí, a outra técnica, essa daqui é a técnica da ponçage, é pra gente daí abrir, né, como a gente abre e molda essa massa dentro da forma. Pra quê? Pra que essa massa fique retinha, né, a técnica da ponçage, ela é utilizada para que a massa fique reta, fique com um ângulo, né, de 90 graus ali entre a parede da torta e o fundo, né, com que ela não encolha. Muitas vezes a gente faz a torta, coloca no forno, ela encolhe, né, ou ela derrete. Então a ponçage, o jeito como a gente corta, monta essa massa dentro da forma, é uma técnica que vai nos permitir sempre uma massa retinha, né, bem lisa, que não tenha bolhas, né? Então para isso a gente usa a técnica da ponçage. Agora pro assamento dessa tarte, né? A gente tem o assamento a branco e o assamento completo. São duas técnicas diferentes também para assar essa massa. Assamento a branco é quando a gente assa a massa sozinha, né? Sem nenhum recheio dentro. Depois a gente coloca o recheio que já tá cozido, né? Ou as frutas ou o que a gente vai fazer, tá? Esse é o assamento a branco. E o assamento completo é quando a gente vai assar essa torta ou essa tarte com o recheio já dentro e vai tudo pro forno, tá? Então são duas técnicas diferentes que vão dar dois resultados também diferentes, tá? Assamento a branco, normalmente a torta vai ficar bem menos tempo também no forno. O assamento completo vai precisar de mais tempo, justamente porque a massa absorve um pouco da umidade do recheio, então ela precisa de mais tempo para assar, ok? Então essas são as principais técnicas envolvendo as tartes, tá? Existem outras técnicas ainda, mas essas são as principais, né? Pra gente fazer, pra gente montar, pra gente assar, ok? Agora em relação aos cremes, tá? A gente tem também algumas técnicas que eu posso falar aqui pra vocês hoje. Uma é a técnica do liaison. Liaison significa vínculo em francês. É aquela mistura que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz o creme de confeiteiro, né, ou o creme inglês, que a gente faz com gemas, amido e açúcar. A gente mistura, né, e fica um creme mais esbranquiçado, né. Esse creme se chama liaison e ele tem o poder de espessar, né, o creme, né. Depois a gente vai adicionar essa mistura com o leite e aí a gente vai mexer e ele vai engrossar. Então a técnica do liaison, ela promove, né, essa viscosidade no nosso creme depois, ok? A técnica da temperagem, tá? Quando a gente faz esse liaison e a gente aquece o nosso leite, eu tô dando exemplo aqui, por exemplo, do creme de confeiteiro, tá? A gente aquece o nosso leite e a gente mistura o nosso liaison, né, normalmente gemas, açúcar e amido, e a gente pega esse leite e coloca um pouco, né, devagarzinho, a gente derrama em cima do liaison, mistura pra gema principalmente, e se acostumando com esse calor, e aí a gente volta tudo pra panela depois e aí a gente consegue cozinhar
sem com que essa gema coagule, né? Com que ela fique firme, o creme fique com aspecto talhado, tá? Então, a técnica da temperagem é para evitar a coagulação excessiva da nossa gema, com que ela fique com esse aspecto, para que ela não fique com esse aspecto talhado, ok? Então, para isso a gente utiliza a técnica da temperagem, que é esse que eu expliquei agora para vocês, né? Esquenta um pouquinho, coloca em cima do liaçon, depois volta tudo para panela. Temperar, que nem o chocolate, que a gente mexe com temperatura. E aí a gente tem o ponto na P também, que é uma técnica utilizada para saber quando o creme tá bom, quando ele tá pronto, quando ele já tá engrossado, né? Normalmente pro creme inglês é utilizado essa técnica, ou pro curd, que são cremes que não tem ainda um amido, né? Ou uma gelatina que vão engrossar esses cremes. Então, né, na parte de trás da nossa espátula, a gente passa no creme e faz com o dedo, né, um risquinho, pode até virar, e ver se esse caminho que a gente fez, né, entre o creme, ele fica ali intacto. Se o creme começar a escorrer no meio desse caminho, aí ainda tá muito mole, precisa cozinhar mais um pouquinho o nosso creme, tá? Essa é a técnica do ponto na P. E normalmente o ponto na P é alcançado quando em algum creme, né, que tem as gemas, quando ela alcança ali entre 82 e 85 graus, ok? Aí a gente alcança também o ponto na P. Agora para massas, tá? A confeitaria francesa tem uns tipos diferentes de massas. Eles utilizam massas para bolos, eles não fazem bolos com massa grossa como a gente faz, né, aqui mais altos, né? Normalmente os bolos deles são mais baixinhos e as massas são bem fininhas. As massas são conhecidas como biscuit, tá? O biscuit normalmente é utilizado pra gente montar os bolos ou até as tortas, eles também utilizam os entremês, mas sempre fininhas. E aí, para essas massas, né, para os biscuits principalmente, a gente tem a técnica do blanchir, tá? Mas o blanchir também utiliza para cremes, que nem ali quando a gente, né, fez o liaçon, a gente mexe com o fouet, o liaçon até ele ficar mais esbranquiçado. Essa é a técnica do blanchir, que significa o quê? Que a gente dá uma viscosidade para esse creme através da mistura, né, da gema com o açúcar, né? Então o açúcar absorve essa água das gemas, por exemplo, ou do ovo inteiro, né? E aí ele fica mais grosso, né? Fica mais viscoso. E aí a gente pode fazer uma massa, né, com essa preparação, ou o creme, no nosso caso aqui também do liaçon, tá? Então o blanchir é essa técnica de esbranquiçar, fazendo com que, facilitando, né, com que o açúcar absorva ali essa água das gemas ou dos ovos inteiros e engrosse, espesse essa mistura, ok? Agora pro biscuit, né, que é essa massinha fina, eles utilizam essa técnica do blanchir, né? Por exemplo, quando a gente faz uma massa genoise, que a gente mistura os ovos com o açúcar, né? Tempera eles um pouquinho em banho-maria ali para ele aquecer essa mistura, e depois a gente coloca no bowl da batedeira até ele triplicar de volume, tá? Então essa técnica do blanchir, por exemplo, para genoise, ou também a técnica que parte, né, do merengue, né? A técnica merengada, que é o que? Fazer um merengue, né, com açúcar e claras, e aí depois a gente adiciona os outros ingredientes. É utilizado essa técnica para o biscuit Joconde, né? É utilizada para o biscuit da Coase. São massas que utilizam um merengue, partem de um merengue também, para ter um resultado um pouco diferente, né? No final nesse produto, ok? Então, para o blanchir normalmente a gente utiliza a genoise, e para a técnica merengada, né, a gente utiliza para o biscuit Joconde ou a da Coase, que são as principais ali massas, entre outras, né, da confeitaria francesa, que são os biscuits para fazer bolo. E aí a gente tem muito método direto também, que eles utilizam na confeitaria, um método direto, principalmente para fazer bolos de forminha, né, esses bolinhos que a gente coloca na forminha de bolo inglês, sabe, aquelas retangulares. Normalmente eles fazem pelo método direto ou pelo método cremoso. O método direto é o quê? Adiciona praticamente todos os ingredientes de uma vez, ou mistura, faz um blanchir, né, com a mão ali, com os ovos e o açúcar primeiro, mas bem rapidinho já vai adicionando os outros ingredientes sem ter outras etapas no meio.
praticamente todos os ingredientes juntos de uma vez, mistura e coloca para assar, tá? E o método cremoso, quando a gente bate primeiro a manteiga com o açúcar, faz um creme e aí adiciona os outros ingredientes, tá? É bem difícil a gente ver o método cremoso na confeitaria francesa. Existe, mas eles utilizam esses outros métodos aqui principalmente, ok? Então essas foram as principais, né, ou as que eu achei mais importantes, as técnicas mais importantes que eu achei que vocês tinham que saber hoje, tá? É bastante coisa, né, a gente precisa repetir, espero que você tenha aí anotado com um caderninho, né, uma caneta, tudo isso daqui, tá? E se você precisar, assista mais uma vez e anote, porque é muito importante conhecer as técnicas, né, pra gente saber o que a gente está fazendo realmente, né? De fato, como é que a gente está trabalhando, ok? Então, até a próxima aula. Beijo! Vamos recapitular a aula de hoje? Você aprendeu os benefícios de fazer doces da confeitaria francesa e como eles usam menos açúcar industrializados, conservantes e usam mais frutas. Eu te falei também sobre os 3 pilares da minha metodologia de ensino, 2ITB. Você aprendeu que saber sobre os ingredientes e as interações que acontecem entre eles te dão muito mais segurança para trabalhar, para poder controlar o resultado dos seus doces e fazer alterações. Você viu que são as técnicas as responsáveis por nos dar cremes lisos, massas crocantes e retinhas, bolos fofos e decorações de arrancar suspiros. Você aprendeu que dominar as bases da confeitaria francesa te permite criar as suas próprias receitas e variações, ampliando em muito a sua criatividade. Olha só quanto aprendizado somente hoje. E falando nisso, algumas pessoas vêm me perguntando sobre essa minha metodologia de ensino, como elas mesmas podem fazer doces tão lindos e deliciosos em casa. A questão é que eu criei o meu treinamento completo, mas eu vou deixar para falar disso outro dia. Eu te recomendo anotar tudo isso que você aprendeu na aula de hoje, principalmente sobre as técnicas. Eu tenho certeza que elas são a diferença entre uma confeiteira mediana e uma confeiteira de destaque. Agora baixe o e-book da aula de hoje aqui próximo a esse vídeo. E eu te espero novamente hoje à noite para mais uma aula prática ao vivo às 19h30 no meu Instagram, patricia.bruschi, no YouTube e também no Facebook. Nessas aulas estamos fazendo juntos uma receita baseada na minha metodologia de ensino e nos 3 pilares, então não perde. Se você ainda não entrou no nosso grupo exclusivo do mini curso do Facebook, clica nesse botãozinho aqui embaixo e escreve lá o que você está achando dessa aula. Eu vou adorar ver você por lá. Não esquece também de entrar nos meus canais de Telegram e WhatsApp do mini curso. Por lá você pode receber o link de todas as aulas e não perder nada. Um beijo e até hoje à noite. Au revoir.